Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro 3, página 451, tá bom? Mol, massa e volume molar, tranquilo, matéria fácil, vamos que vamos começar esse negócio. Só, a primeira coisa que ele começa aqui é falando da constante de Avogadro, tá bom? Já vou te dar logo o bizu aqui, pra ficar uma coisa bem enxuta mesmo, tá? Você vai considerar o seguinte, você vai considerar que um mol de qualquer coisa equivale a 6,02 vezes 10 a 23 quantidade de alguma coisa, né? Então eu posso estar falando aqui de átomos, posso estar falando aqui de moléculas, posso estar falando aqui de íons, tá? Posso estar falando aqui de elétrons, tá? Considere isso aqui como um número mesmo. Eu sei que quando vocês veem a base de 10 aí, vocês começam a achar um negócio complicado, mas na verdade não é, tá? Ele é só um número grande, tá? Um mol corresponde a 6,02, quantidade de alguma coisa. Só que você tem uma base de 10 a 23. É como uma dúzia, por exemplo, né? Uma dúzia que vale a quantidade de 12. Não é isso? Uma dezena, 10 quantidades de alguma coisa. E o mol, 6,02. Só que é vezes 10 a 23, pois é um número grande, né? Se você pega, por exemplo, 500, posso dizer que 500 é 5 vezes 10 a 2, tá? O que eu estou fazendo? Estou andando com a vírgula aqui, ó. 1, 2, coloco a vírgula aqui, esse cara aqui vira um 5. Andei quantas casas com a vírgula? 2, ó. Coloco o meu 2 aqui, né? Tá? Ou você poderia pensar também, 5 vezes 10, 50. De novo, vezes 10, quanto? 500. Então, o que é uma base de 10 aqui com esse expoentezinho? É um número grande e ele foi simplificado, tá? Porque você pode pegar aí 500 vezes 500, ou você pode fazer 5 vezes 10 elevado a 2 vezes 5 vezes 10 elevado a 2, né? 5 vezes 5, 25. Como você está multiplicando, você soma aqui as bases, ó. Vezes 10 a quarta, tá? Ou seja, isso daqui é um número grande mesmo, né? Então, você colocaria o 25, você andaria, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Perdão, aqui, ó, 4. 1, 2, 3, e não, teria até mais um, ó. 1, 2, 3, 4, vírgula. Ou seja, seria esse número aqui, seria o quê? 250 mil, né? Tá bom? Então, quando você tem uma basezinha aqui com 10, significa o tamanho desse número aqui, ó. Quantidade de zeros que ele vai ter na frente, né? Tá? Quando você vai andar com a vírgula. É só isso. Então, esse cara aqui ele é um número grande. Por que a gente usa ele em química, né? Você não vai usar mol no seu cotidiano. Porque tu imagina, se 500 é 5 vezes 10 a 2, tu imagina 23. É um número absurdo esse aqui, é um número muito grande. E a gente usa em íons, átomos, moléculas e elétrons, porque esse universo, né, esse universo atômico, ele é bem pequenininho. E para a gente conseguir formar matéria ao ponto que conseguimos enxergá-la, a gente vai precisar de uma quantidade muito grande de átomos, muito grande de moléculas, tá bom? Então a gente vai usar esse cara aqui para justificar essas unidades bem pequenininhas, tá bom? Então, o que você precisa sacar? Que um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Decore isso na sua vida, acabou. Já foi constante de Avogadro, tá? Um mol de qualquer coisa vai ser esse número aqui. Assim como uma dúzia de qualquer coisa, 12. Tá? E uma dezena, 10. Meia dúzia, 6. Meia dezena, 5. Tá? Um mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, íons, elétrons. A questão vai te dizer do que ele está falando, tá? Massa molar, né? A massa molar é a massa do meu átomo, né? Isso aí foi o nosso último vídeo, né? Então a gente sabe, ó, ele tá dando aqui que o cálcio tem massa de 40, tá? Ou seja, aí você pode escrever que é 40 gramas por mol, tá? Então o cálcio, ele vai dizer que a massa do cálcio aqui é 40. 40, aí você escreve assim, ó, 40 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de cálcio pesa 40 gramas. E aí a gente começa a fazer as associações. 1 mol de qualquer coisa não é 6,02 vezes 10 a 23. Então eu posso dizer que esse 1 mol aqui possui, sei lá, 6 moléculas. Quantas moléculas eu posso possuir aqui em 1 mol? Sei lá, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E essas moléculas possuem essa massa aqui, ó. Já fiz uma associação aqui.
Por quê? Porque eu sei que a massa é 40 gramas por mol. Logo, 1 mol possui essa quantidade de massa, 40 gramas. Sei que 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, quantidade de alguma coisa, moléculas, íons, elétrons. Tá? Posso dizer que esse cara aqui tem essa quantidade aqui. Essa quantidade de elétrons, por exemplo, pesa essa quantidade em massa, mas isso a questão vai me perguntar, a questão vai me fornecer esse dado, tá bom? Qual é a quantidade ali de mols que eu vou ter em determinada massa de elétrons, ou determinada massa de molécula, determinada massa de átomos, tá? Nesse caso, estamos falando de átomos, tá? Então eu sei que 1 mol aqui de cálcio corresponde a 40 gramas, né? Então se eu estiver falando de átomos aí, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio pesam 40 gramas. Tá? Ele vai fazer aqui a massa molecular da água, ó, massa molecular da água, aí fazemos aqui, ó, hidrogênio vale 1, oxigênio 16, beleza. Fórmula molecular da água, né, fórmula da molécula, H2O. Eu tenho 2 hidrogênios, logo cada hidrogênio vale 1, minha massa aqui, 2. Eu tenho aqui um oxigênio que vale 16 aqui. Deixa eu tentar melhorar minha luz aqui. Ó, então isso aqui vai dar o quê? 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de água, posso dizer que possui 18 gramas. Como 1 mol de qualquer coisa corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, posso dizer que é a massa da minha água. Então eu posso dizer que eu tenho isso aqui de moléculas, ou isso aqui de átomos, tá? Vai depender de como a questão me apresentar, mas se ela só me der assim, beleza. Uma molécula de água possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, porque é uma molécula se juntando a outra, né? Eu não consigo enxergar uma molécula de água. Uma molécula tem que interagir com a outra molécula, que vai interagindo com outra molécula. E aí sucessivamente. Então aqui, ó, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 quantidade de moléculas de água. Pô, se tu tiver isso daí, qual é a massa aí dessa quantidade aí? 18 gramas, tá? Então uma molécula vai interagindo com a outra aí, tá? Aqui ele me dá o quê? Do brometo de cálcio, tá? Ele vai me dar a massa aqui, ele já tá me dando a massa da molécula inteira, né? Então ele já vai fazer a associação, ó, 200 gramas, tá vendo? 200 gramas por mol, ou seja, 1 mol eu tenho 200 gramas, né? E 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então eu posso associar aqui isso aqui com essa quantidade em gramas, tranquilo? Quantidade de matéria, né? Quando eu falar em quantidade de matéria, vou falar da quantidade de mol, tá? Então, quantidade de matéria é mol. Lembra que eu falei para você que 6,02 vezes 10 a 23 é uma quantidade de alguma coisa? Que me remete a isso, né? Quantidade. Essa quantidade aqui eu posso expressar em mol. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mol de alguma coisa. Se isso aqui corresponde a 1 mol, é uma setinha que eu tentei fazer aqui, ó. 2 mol de alguma coisa vai ser o dobro, concorda? 12,04 vezes 10 a 23. Né? Então, o que é o mol? O mol é a quantidade de matéria, né? Que eu posso fazer menção aqui a uma quantidade específica ali em unidades. Tá? Mas o mol é a quantidade de matéria. O mol ele vai ser representado para a gente pela letra M. Né? Como eu acho o mol? Você pode fazer por regra de 3, que é o que eu te aconselho. Tá? Ou você pode fazer uma formulazinha, onde diz que mol é igual a massa em gramas que você tem da substância, dividido pela massa molecular. Tá? Essa aqui é a fórmula de quantidade de matéria, formulazinha do mol. O que eu achar aqui vai ser relacionado ao mol. Mas olha só como funciona o esquema. Ó. Vou pegar aqui o exemplo do seu livro, vou destrinchar aqui e vou mostrar ele para você. Tá? Eu sei que a água, H2O, meu hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Tá? Então eu vou dizer que a minha massa da molécula aqui, ó, tenho 2 hidrogênios, 2 mais 16 igual a 18. Digo aqui que possui 18 gramas por mol. 18 gramas por mol em uma molécula de água. Tranquilo. Então já posso fazer essa associação. 18 gramas existem em 1 mol de água. Aí a questão ali do livro, ela está perguntando assim, cara, quantos mols existem em 72 gramas? Quantos mols em 72 gramas?
Quantos mols em 72 gramas? Cara, não sei. Mas eu sei que 1 mol possui 18 gramas. Se eu tiver 72 gramas, quantos mols eu vou ter? Vamos multiplicar cruzado, né? 18 vezes x, 18x. Tá? 72 vezes 1, 72. 18 multiplica x, passa para o outro lado, dividindo. Né? Quando você resolver isso aqui, você vai achar o número 4. 4 o quê? Mols. Então eu digo que em 72 gramas eu vou ter 4 mols. 1 mol eu vou ter 18. Quando eu tiver 4 mols, eu vou ter 72 gramas. Então achei quantidade de matéria aqui. Tá? Então, quando eu disser que eu tenho assim, cara, eu tenho 72 gramas de água. Ah, quantos mols existem ali? Ah, quantos mols existem? Pô, 4. Né? Por que eu sei disso? Porque 1 mol tem 18. Se 1 mol tem 18, 72 vai ter quanto? Vai ter 4 mols. E aí posso usar a minha fórmula. A minha fórmula, perceba aqui comigo, ó, é massa sobre a massa molecular. Né? A massa em gramas que eu tenho dividido pela massa da molécula. Como vai ficar isso aqui? Ó? A massa em gramas que eu tenho é 72. Ó. Então, N, massa em gramas, dividido pela massa da molécula. Aí eu acho o mol. Qual é a minha massa em gramas? 72. Qual é a massa da minha molécula de água? 18. Olha isso aqui. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aqui eu utilizei uma fórmula, tá vendo? E aqui eu fui por raciocínio lógico. Eu opto sempre pelo raciocínio lógico. Você vai achar a mesma coisa no final. Vai ser 72 por 18, 72 por 18. E aí você vai achar aqui 4 mols. O resultado vai ser o mesmo. Só que ou você pode encher sua cabeça com fórmulas, ou você pode vir pela lógica. Eu opto sempre pela lógica, tá? Quanto menos você decorar, mais você entender o conceito, melhor para você. Então, o que você precisa saber? Você precisa do seu padrão. Eu sei, por exemplo, que quando eu falo de ácido sulfúrico, H2SO4, né? E eu te dou os dados, o hidrogênio vale 1, enxofre 32, o oxigênio vale 16. E você faz o cálculo da molécula, você encontra aqui o valor de 98 gramas por mol. Tá bom. Então, quando eu tiver 45 gramas, quantos mols eu vou ter? Quantos mols em 45 gramas? Não sei, mas eu sei que em 1 mol eu possuo 98 gramas. Quando eu tiver 45 gramas, quantos mols eu vou ter? Tu vai multiplicar aqui, vou pegar minha calculadora aqui, ó, vai ser 98 vezes x, né? Então vai dar 98x vezes 40, igual a 45. 98 passa para o outro lado, dividindo, né? Então vai ser 45 dividido por 98. Você vai achar 0,4. 0,40. Vou dar uma arredondada, 46 aqui. Mols. Então, isso aqui vai dar o quê? Quando eu tiver 45 gramas, eu vou ter 0,46 mols. Tá? Ah, beleza. O que eu fiz aqui? Eu peguei a massa e dividi pela massa da molécula. Peguei a massa que a questão me dá e dividi pela massa da molécula que eu tenho, que é o ácido sulfúrico, no caso. A massa que a questão me dá é 45, a massa da molécula 98. Olha como ficou a mesma coisa. 45 dividido por 98. Então não importa se você quer usar alguma fórmula, se você quer usar o conceito. Né? Você que vai decidir. Você que vai optar. Eu quero só a resolução ali bonitona. Tá? É isso, não é muito difícil, né? E aí a gente consegue fazer mais associações, né? Ó, eu tenho aqui, ó. Vamos voltar para aquele caso aqui da água aqui, ó. Vou mostrar para você o exemplo que ele dá, né? Ele dá aqui, ó, 72 gramas de água. Ele quer saber quantos mols existem, ó. Qual o número de mols aqui em 72 gramas? Cara, não sei, mas eu fiz o cálculo aqui da massa molecular da água. Eu descobri que é 18. Então, em 1 mol tem 18 gramas. Quantos mols eu vou ter em 72 gramas? Ele achou 4. E no final ele fala para você que vai dar a mesma coisa, como eu fiz. Porque no fim das contas você vai fazer 72 dividido por 18. E 72 é a massa. Né? E a massa da molécula é 18. Tá? Então vai dar a minha formulazinha aí, ó. Pô, tranquilo, né? Então achei 4 mols aqui como resposta. E aí a gente consegue fazer uma outra associação. 1 mol de qualquer coisa, posso dizer que eu tenho uma quantidade de quantas moléculas? Por exemplo, 6,02 vezes 10 a 23. E eu encontrei ali em 72 gramas 4 mols. Cara, quantas moléculas eu posso ter? É simples, tu multiplica. 6,02 vezes 4.
0, esse cara aqui vai dar 24. Eu ainda pensei, caramba, deu um branco aqui. E você repete a base, ó. Então aqui em 4 mols eu vou ter 24,08 vezes 10 a 23. Sei que 1 mol possui isso aqui, 4 mols vai ter quanto? Cara, você pode... Ou aqui eu já fiz direto, né? Mas você poderia ter feito X, ó. Se 1 mol você tem 6,02 vezes 10 a 23, quando você tiver 4 mols, quanto você tem? Aí tu multiplica cruzado aqui, ó. E vai dar a mesma coisa, né? Você vai multiplicar o 4 por 6,02 e depois você só vai repetir a base do 10 a 23, tá? Simples, né? Então a gente consegue começar a fazer as associações, tá bom? O último ponto aqui, e ele faz isso aqui, ó. Tá? Ele fez a mesma coisa aqui, ó, nem tinha visto, né? Ó, ele achou aqui, ó, 4 mols e ele fala assim, ó, determine o número de moléculas presentes em 72 gramas de água. Quantas moléculas eu tenho em 72 gramas de água? Ele diz que em 1 mol você tem 18 gramas, em 6,02, aqui ele faz o contrário, né? Aqui ele já bota a quantidade de moléculas, né? É o que eu tô te falando, é sempre muito conceito, né? Ele acabou fazendo de uma forma um pouquinho mais difícil. Eu já fiz um pouco mais simples. O que eu fiz, ó, eu associei a quantidade de mols que eu encontrei. Então, 1 mol tem 6,02. 4 mols vai ter quanto? Ele não, cara. Ele fez assim, ó. 1 mol não tem 6,02? O que ele pensou? Ele pensou assim, ó. 1 mol... 23. E a massa de 1 mol de água é 18. Então ele botou aqui, ó, 18 gramas. Ele fez isso. 18 gramas de água possui essa quantidade aqui de moléculas, né? Quando ele tiver 72 gramas, quantas moléculas ele vai ter? Nossa, ele fez um número, um cálculo muito mais complexo, né? 18, muito mais também não, mas é mais complexo do que o primeiro que fiz. Por quê? Porque eu usei números pequenos. Eu usei, ó, 4 vezes 6,02. Ele vai fazer 72 vezes 6,02 e depois vai dividir o resultado por 18. Ele vai multiplicar e dividir. Eu não fiz isso, né? Eu só peguei ali e usei o mol, mas você pode fazer assim como a questão fez aqui, ó. Um outro modo de encarar, né? Quanto mais você tem conhecimento do conceito do negócio, você vai optando pelos caminhos que você vai tomar, e você vai fazendo os cálculos que façam mais sentido para você, na minha opinião, que sejam mais simples. Quanto mais simples você fizer, melhor para você. E você só vai conseguir fazer a opção disso se você tiver conhecimento da parte teórica. Você está entendendo a parte teórica? Pô, tranquilo, você vai escolher se você vai trabalhar com mol ou se você vai trabalhar diretamente com a quantidade de matéria e a massa em grama. Tá? O que vai te gerar muito mais trabalho, né? Ele acaba não fazendo aqui, mas eu vou fazer para você, ó, 72 vezes 6,02. Ó, 433,44. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai jogar isso aqui para dividir por 18. Achou 24,08. Achou 24,08. Ah. 24,08 vezes 10 a 23. Tá? E o que eu fiz aqui? Eu só multipliquei 4 por 6,02, né? Ficou na dúvida? Dá aquele pause, volta um pouquinho o vídeo, vê como eu resolvi isso primeiro, depois vê como ele resolveu isso aqui. Você vai ver que esse aqui é muito mais simples, né? Mas os caminhos, só simplificando na sua cabeça que você vai conseguir, tá? Outro ponto aqui é o meu volume molar, né? Você tem que entender que átomos possuem volumes, tá? Porque é matéria, ocupa um lugar no espaço, tá? Possui uma massa em gramas, possui volume por ocupar um lugar no espaço, tá? Volume molar, você vai ter 2 aí que você vai ter que gravar, tá bom? Que são da galera da CNTP e CATP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Qualquer corpo, qualquer substância na CNTP, né, ocupa um volume de 22,4 litros por mol, ou seja, 1 mol de qualquer coisa vai ocupar esse volume. Então, se eu tenho 1 mol de água, eu digo que 1 mol ocupa 22,4 litros na CNTP. Na CATP, condições ambientais de temperatura e pressão, né? Condições ambientes de temperatura e pressão, você vai ter 25 litros por mol, tá? Então aqui vai ser temperatura normal, condições normais e ambientais, tá? De ambiente aí mesmo, tá? Aqui vai ser o menor volume, aqui vai ser o maior volume. Então a questão ela vai te falar se ela está falando de CNTP, de CATP, e aí você só vai ter que ir fazendo as lógicas. Vamos voltar para a minha molécula de água. 1 mol de água
Eu sei que possui 18 gramas por mol. E sei também que eu posso ter essa quantidade de moléculas. E 1 mol de água. Tá? Agora eu sei que 1 mol de qualquer coisa na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Ou seja, 1 mol possui 18 gramas. 1 mol possui essa quantidade de moléculas. 1 mol ocupa esse volume na CNTP. Na CATP, deixa eu botar aqui, a CNTP. Na CATP serão 25 litros. E aí você pode começar a fazer as associações, tá? Então 18 gramas de água, né, existentes em 1 mol, ocupa esse volume na CNTP, ou possui essa quantidade de molécula, tá bom? Ou na CATP, ocupa esse volume, tá? 1 mol de qualquer coisa na CATP ocupa esse volume. Essa quantidade de moléculas aqui na CATP de água ocupa esse volume. Na CATP, 25 litros. Na CNTP vai ocupar 22,4, né? Tudo isso daqui são coisas que vão me dando pistas para poder resolver os outros cálculos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo, ó, observe a massa dos gases, oxigênio. Não, ó. Se nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer substância equivale isso aqui, ou seja, o volume molar será, beleza. Observe a massa molecular dos gases, oxigênio e hidrogênio. Né? Ele ainda está falando de água. Ah, não, ele está falando lá das massas isoladas. Segundo o conceito volume molar apresentado, blá blá blá. Ah, tranquilo, né? Então, ou seja, 1 mol de qualquer coisa disso aqui, ó, vai ocupar aquele volume ali. Agora eu quero uma questãozinha aqui, ó. Nas condições normais de temperatura e pressão, um volume de 12 gramas de monóxido de carbono é de... Cara, ele quer o monóxido de carbono. Vou pegar uma folhinha aqui, virar a folha. Ele quer, ó, qual o volume que essa molécula aqui ocupa, monóxido? Ah, não sei, cara. Mas eu sei que o meu carbono, ele é 12. Tá? E meu oxigênio, ele é 16. Então a massa da minha molécula vai dar 28 gramas por mol. 22 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de uma molécula possui 28 gramas. Então 28 gramas, eu posso dizer que ocupa um volume na CNTP de 22,4 litros. Então esse cara aqui está ocupando, essa massa aqui, ó, está ocupando esse volume aqui, né? Posso dizer que 1 mol desse cara ocupa esse volume, essa massa ocupa esse volume, tá? E aí o que ele quer? O quê? 12 gramas de monóxido, né? Aí a gente faz a regra de 3, ó. Se 28 gramas possuem 1 mol, aí tem várias formas de você fazer. Você pode fazer já essa associação aqui, ó. Ele ocupa esse volume. Então eu posso dizer que 28 gramas ocupa um volume de 22,4 litros. 12 gramas, cara, vai ocupar qual volume isso daí? Né? Vai multiplicar cruzado. 28 vezes x, 28x. 12 vezes 44, vezes 22,4. 12 vezes 2,4. 268, não estou enxergando, 8. E aí vou dividir esse resultado aqui por 28. Divido por 28. Encontro 9,6. 9,6 litros. Né? 28 gramas ocupa um volume de 22,4. 12 gramas, então vai ocupar quanto? Ah, vai ocupar isso aqui. Fiz uma regrinha de 3 simples. Né? Poderia fazer de outras maneiras também, né? Posso dizer que 1 mol, mas eu teria que achar o mol, né? Olha só que doideira, né? Posso fazer isso aqui em quantidade de molécula, né? Mas vamos fazer de outra forma aqui, ó. Posso achar 1 mol de 12 gramas. 1 mol possui 28 gramas, tá? Se eu tiver 12 gramas, quantos mols eu tenho? Aí faço, ó. 28 vezes x, 28x, 12 aqui... X vai dar 12 dividido por 28. Você só tem que saber o que você está calculando. Estou calculando para encontrar a quantidade de mol, tá? Ó, vou encontrar uma quantidade de 0,43 mols. 0,43 mols. Cara, então já sei que, ó, esse cara aqui tem 0,43 mols, ó. Aí eu posso fazer uma outra associação. Se 1 mol ocupa um volume de 22,4, quando eu tiver 0,43 mols, cara, qual o volume que eu vou ocupar, né? Então vai ser 0,43, ó, vai ser esse valor aqui, vezes 22,4, né? 9,6, olha lá, encontrei de novo, ó. São vários caminhos que você pode ir tomando
para você chegar ao resultado que você quer. Tá? Por quê? Porque uma unidade ali vai conversando com a outra. Você só precisa das informações, tá bom? Peço que você reassista ao vídeo aí. Qualquer coisa vocês me chamem aí. E tamo junto, sempre.